Então, abra sua Bíblia no texto que está aí na tela de vocês. Colossenses, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Vamos ler comigo? Toda a igreja presencial, a igreja virtual, toda a igreja está convidada a ler comigo. Leiamos. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sabedoria, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante, e o tema é... Dá para ler o tema? Os desafios da vida cristã. A vida cristã, ela nos proporciona oportunidades de desenvolvermos a nossa salvação. E Paulo está escrevendo para uma igreja que ele começa assim no versículo 3, 1 Coríntios, ele diz assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo que era uma igreja que ouviu a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus, introjetou a palavra de Deus e agora estava dando fruto. Mas ela tinha um grande desafio. E nós vamos destacar 3 grandes desafios. Paulo recebeu uma mensagem do pastor de Colossos, para você, se você olhar o versículo 7 e 8, Paulo vai nos mostrar como que ele ficou sabendo de que a igreja era uma igreja produtiva, de que a igreja era uma igreja proativa, de que a igreja era uma igreja com cosmovisão espiritual. E os versículos 7 e 8, então, nos informam o seguinte: segundo foste instruídos por quem? Epáfras, o pastor daquela igreja, o pastor Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel, o quê? Ministro ou pastor de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo tinha recebido notícias fantásticas, notícias prazerosas, mostrando o que a igreja, ou como a igreja estava desenvolvendo a sua fé, de como a igreja estava desenvolvendo a sua salvação. Mas Paulo, não obstante ter esse conhecimento de que a igreja era uma igreja ativa, de que a igreja era uma igreja com a cosmovisão totalmente aberta, que cuidava da doutrina, que preservava no Evangelho, que o Evangelho estava fazendo mudança na sua vida ou nas suas vidas, Paulo continua dizendo que a igreja, ela tinha um grande desafio. Por isso, nós vamos trabalhar os desafios da vida
cristã. Primeiro desafio, na ordem que eu vou trabalhar, na ordem que eu vou estudar com vocês, está no versículo 10. O primeiro grande desafio está no versículo 10. E o primeiro grande desafio é: a igreja tinha que continuar agradando, a igreja precisava agradar a Deus, a igreja precisava agradar ao Senhor. Leiam comigo o versículo 10, leiamos: a fim de viverdes de modo digno do Evangelho, para o seu inteiro agrado. A igreja tinha que continuar agradando a Deus. Agradar a Deus é um princípio que Deus coloca desde o Velho Testamento. Por exemplo, Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz: agrada-te de quem? Do Senhor. Leiam para mim aí, leiam junto comigo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Observa que existe uma ordem que nós não podemos invertê-la. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Às vezes nós encontramos pessoas querendo ditar ordem para Deus, querendo dizer o que Deus tem que fazer. Ou às vezes, para piorar, nós temos pessoas com a vida totalmente dissoluta, com a vida sem compromisso com o Senhor, querendo ser abençoado com bênçãos especiais. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A gente precisa observar isso. Daí o salmista, no Salmo 37, depois dele falar para que a gente não fique irritado com os inimigos, com os adversários, Salmo 37, depois dele falar para que eu tenho que confiar em Deus, no versículo 4, então, ele diz: agrada-te do Senhor. Agradar do Senhor é o primeiro desafio que nós temos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, falando sobre a fé, tá? Falando sobre a fé, falando sobre os heróis da fé, Hebreus nos chama a atenção para um detalhe que às vezes esquecemos. Primeiro vamos ler. Leiam comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Leiamos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha aqui a afirmativa. O escritor aos Hebreus não coloca dúvida. O escritor aos Hebreus não deixa nenhuma opção, nenhuma chance de eu questionar. Ele vai afirmando. De fato, sem fé é impossível, ok, irmãos? Agradar a quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro grande desafio nosso é agradar a Deus. Para isso, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Em meio aos desafios da vida, em meio às angústias, em meio às decepções, às frustrações que a vida nos proporciona, o escritor aos Hebreus, ele é enfático. É preciso continuar tendo fé. E Paulo coloca essa questão de agradar a Deus como um dos desafios que a igreja de Colossos tinha.
Salmo 51, versículo 17, a gente leu versículos de 1 a 5 e 10 na liturgia, tá? E agora eu quero ler com a igreja o versículo 17. Leiam comigo. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezará a Deus. Vamos observar o seguinte, eu vou resumir da seguinte forma. Um espírito cristocêntrico é o espírito que agrada a Deus. Quando eu coloco Cristo como centro da minha vida, eu agrado a Deus. Porque para colocar Cristo como centro da minha vida, é preciso lançar fora a arrogância, a petulância, é preciso lançar fora o egoísmo, é preciso lançar fora tudo aquilo que vai servir de barreira, de muro, para o meu relacionamento com Deus. Então, o que Deus requer de nós, o primeiro, e é, dentro do que eu estou expondo, o primeiro grande desafio nosso como igreja é o quê? Agradar a Deus. Por que é o primeiro grande desafio? Porque para agradar a Deus, eu preciso lançar mão, lançar fora, jogar para longe, literalmente, o meu eu. O meu eu, no sentido de perceber que Jesus Cristo é o centro, que Jesus Cristo tem que direcionar, tem que governar, tem que ser o alvo maior da minha vida. Os desafios, qual é o tema mesmo, igreja? Os desafios da vida cristã. O primeiro desafio é o quê? Agradar a Deus. Mas observa que Paulo tinha a informação, tinha o relato do pastor Epáfras, de que a igreja estava crescendo, de que a igreja estava agradando a Deus. Mas ele orientou a igreja para que não parasse de crescer. Ele orientou a igreja para que continuasse crescendo. Então, o nosso segundo desafio é crescer no conhecimento de quem? De Deus. Crescer no conhecimento de Deus. Voltando ao versículo 10. Começa dizendo: a fim de viver de modo digno do Evangelho, para o seu inteiro agrado, agora, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de quem? De Deus. Esse é o segundo desafio. Continuar crescendo no pleno conhecimento de Deus. Teologicamente, então, eu posso dizer que eu sou salvo pela graça, mas preciso continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A grande questão é que, às vezes, nós paramos de crescer, às vezes nós chegamos em um patamar da vida cristã que concluímos que está bem, está legal, eu estou satisfeito, e a partir do momento que eu coloco na minha vida, que eu trago para a minha mente, para o meu coração, uma satisfação com a minha vida espiritual, eu vou decrescer. Eu vou decrescer, porque eu vou me deparar com uma vida dentro de uma zona de conforto.
E daí então nós temos o desafio de não pararmos de crescer. Nós temos o desafio de entendermos que o crescimento é uma ação perfeita. Eu cresci no passado, continuo crescendo no presente e vou continuar crescendo no futuro, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Leiam comigo o versículo 9 de Colossenses 1, versículo 9. Leiamos. Versículo 9, Colossenses 1, 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Preste atenção, amados, que é transbordar. Não é apenas ter um pouco de água no copo, por analogia. Não é apenas ter a metade do copo cheio com água. Não é apenas estar com o copo cheio, continuo numa analogia, mas é para transbordar. Lógico que eu não vou jogar água em cima da Bíblia, mas é para transbordar. Literalmente, Paulo está dizendo, vocês precisam a cada dia estarem mais cheios, mais repletos, buscarem mais e mais e mais o conhecimento de Deus. Esse é um grande desafio, porque nós estamos vivendo numa época de raquitismo espiritual. As pessoas estão simplesmente acomodadas no que diz respeito ao seu desenvolvimento espiritual. As pessoas estão simplesmente achando que está bom. E com isso, milhares e milhões de pessoas estão sendo tragadas, derrubadas, derrotadas espiritualmente, porque pararam de crescer. Então, o primeiro desafio da vida cristã é qual? Andar, agradar a Deus. O segundo é crescer no conhecimento de Deus. E o terceiro, eu disse que teria eu iria apresentar a vocês 3 desafios, que é frutificar em toda boa obra. Nós fizemos a leitura de João capítulo 15, versículos de 1 a 8. João capítulo 15, versículo 16, leiam comigo, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis. Você percebeu que Jesus está dizendo no contexto onde ele diz que fala sobre a videira e os ramos? Ele diz que ele é a videira e nós os ramos. Mas no versículo 16, ele nos traz 2 informações que não podemos deixar passar sem uma análise maior. A primeira é Deus quem nos escolhe. Isso não pode me levar a uma zona de conforto
para não evangelizar. Deus me escolhe e me leva a evangelizar. Eu sou chamado para dar fruto. Eu sou chamado para produzir boa obra. E o versículo 16 ainda diz, o primeiro eu disse em duas realidades aqui no texto. É Deus quem nos chama. A iniciativa não é minha, é do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus vai atuar na minha vida, me convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Mas Deus vai usar pessoas. Eu sou instrumento de Deus, assim como lá atrás Deus usou outras pessoas para ser instrumentos na mão do próprio Deus, nas mãos do próprio Deus, para que eu viesse até Ele. Só que essa é a primeira questão que eu tenho que deixar claro no texto. A segunda nós somos designados. Não é opcional. Dar frutos não é opcional para quem tem a convicção que é de Deus. Dar frutos, produzir, frutificar em toda boa obra, voltando ao versículo 10, a fim de ver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Versículo 10, a parte B do texto. Não é opcional. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele nos informa que a salvação é pela graça. Não é de graça, é pela graça. E no versículo 10, então, ele diz que nós somos salvos. Alguém lembra como finaliza? Para produzirmos, eu estou colocando com as minhas palavras, para produzirmos boas obras, a fim de que deis boas obras. Então, o frutificar não é opcional para o povo de Deus. É uma determinação, funciona na visão do imperativo, é ordem. Capítulo 15, versículos 5 e 6, eu sei que já foi lido, nós já fizemos essa leitura na liturgia, mas eu quero ler novamente, convidar você a ler comigo. Leiamos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, preste atenção, não é só fruto, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Outro detalhe, eu dou fruto porque a Trindade augusta e soberana está comigo, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se eu não tiver a ação de Deus na minha vida, eu não vou frutificar. Daí o grande desafio é manter ligado, manter o elo entre eu e Deus, para que então eu possa produzir fruto. Tá? E continua o texto. Se alguém não permanecer em mim, será o quê? Lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, quem não cumpre os imperativos ou as ordenanças de Deus, só tem um valor: ser
queimado. Ser queimado. Os desafios que Paulo coloca para a igreja de Colossos, amados, são os mesmos desafios que nós temos hoje. Nós somos tomados pelos ismos da vida: secularismo, materialismo, humanismo, niilismo. Hoje pela manhã eu falei sobre ele, que eu não posso ter absolutos. A Bíblia diz que eu tenho que ter absoluto, e esse absoluto é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O absoluto é a Bíblia como única regra de fé e prática. O absoluto, eu sou chamado para dar fruto, é absoluto, tá? E a gente precisa reavaliar o que eu estou fazendo como igreja do Senhor Jesus Cristo. As minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento, os meus hábitos estão agradando a Deus? Eu estou buscando crescer cada vez mais, ou estou vivendo uma zona de conforto que já está bem, eu sei que Jesus Cristo é o único que salva, eu sei que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e está bom assim mesmo. Eu não estou dizendo que esteja ruim, mas eu estou informando que a Bíblia nos convida a termos plenitude de crescimento. Plenitude de crescimento. Não vivemos com a escassez de conhecimento. Plenitude. O terceiro desafio. Eu estou produzindo fruto?